Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amado Jesus, nós clamamos o vosso Santo Espírito sobre nós. Iluminai a nossa mente, inflamai a nossa vontade, para sermos homens e mulheres conforme o teu Santo Espírito. Dai-nos a graça de, nesse curso, entendermos um pouco mais sobre esse discipulado, sobre este caminho de intimidade contigo, que nos faz crescer, que nos faz amadurecer nesta vida interior, nessa caminhada de santidade. Tudo isso nós pedimos pela intercessão da nossa Mãe, a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, para quem não me conhece, eu sou o professor Renato Almeida, da comunidade Renascidos em Pentecostes, e nós vamos juntos mergulhar em um tema de suma importância para a nossa formação pessoal. O primeiro curso lançado nessa proposta, agora no ano de 2025, foi o curso chamado Projeto de Vida Espiritual, que trabalhou uma disciplina na vida de oração e o entendimento dos degraus, dos pilares da vida espiritual. Nesse curso, com esse tema um pouco chamativo, nós vamos trabalhar uma verdadeira formação humana e espiritual, que também vai nos ajudar muito nessa caminhada de fé. A arma que muitas vezes está na mão de Satanás, ela não vem simplesmente de uma realidade espiritual, mas ela parte de nós, que significa que muitas vezes que eu não consigo trabalhar um autodomínio, um equilíbrio humano em algo que é fundamental em nós, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, eu dou brecha, ok? Para uma ação espiritual do maligno, do diabo na minha vida. E em cima disso, muitas vezes, ele me arrasta para os vícios, para a desordem interior, para o pecado, e é o que ele quer fazer com nós. Que arma é essa que muitas vezes eu e você colocamos na mão do inimigo? O nosso defeito dominante. Nós vamos entender nesse curso o que é esse termo, defeito dominante, a partir de um material muito especial que eu já quero apresentar para vocês. Não sei se você já ouviu falar do padre Garrigou-Lagrange, Reginald Garrigou-Lagrange, ou Garrigou-Lagrange, como a gente fala em português. As Três Idades da Vida Interior, esse é o tomo número 1, é uma sumidade na igreja hoje, no nosso tempo. É um livro de suma importância, um livro de cabeceira para aqueles que querem uma verdadeira maturidade espiritual. Ok? Junto dele, é claro, eu trouxe o Catecismo da Igreja, aquele que é o nosso grande livro de cabeceira junto da Sagrada Escritura. Ok? E o padre Garrigou-Lagrange, ele nos ensina sobre essa ideia do defeito dominante, o que é, como descobrir e como combatê-lo, como vencê-lo, como dominá-lo, para que não entreguemos nas mãos do inimigo uma desordem nossa, para que ele faça a festa. A verdade é essa. Agora, como essa é a primeira aula, antes de entrarmos em cheio no ponto em questão, que é entender o sentido disso, o que é esse tal de defeito dominante, nós precisamos percorrer um pequeno caminho de introdução, para a gente construir uma base, um entendimento
lançar aqui premissas que nos vão dar uma base de sustentação para o entendimento mais profundo do que é defeito dominante, como reconhecê-lo, como dominá-lo, como vencer esse verdadeiro combate espiritual do dia a dia. E eu vou começar aqui justamente com o padre Garrigou Lagrange, aonde ele fala para nós que o princípio da caminhada com Deus, ele inclusive usa esse termo na vida dos principiantes, que posso muito bem aqui me incluir, posso te incluir nessa ideia. Por quê, Renato? Mas eu tenho 30 anos de caminhada na Igreja Católica, eu sou principiante. Entendamos o que é isso. Tá? Ele fala, eu não vou entrar nesse assunto porque não é tema da aula, nesse livro que fala das 3 idades da vida interior, que são 3 grandes experiências de fé que podem ser analisadas organicamente na vida de todo católico, de todo cristão. E dentro da primeira idade, ele fala da vida dos principiantes, ou seja, aquele combate espiritual que todo mundo vive. E mesmo que eu já esteja em uma fase mais avançada da vida espiritual, eu não abandono esse combate, eu não paro de lutar. Eu posso amadurecer, mas a luta continua. Então, seremos sempre, de alguma forma, principiantes, porque a conversão passa por um recomeço diário, por uma luta diária. E ele fala algo muito interessante. Para você iniciar esse grande combate espiritual, você precisa de um elemento central na sua caminhada, que é o conhecimento de si mesmo. Muita gente pode pensar assim, o elemento central é a oração. De fato, a oração é um grande pilar, porém, não é o único. Eu não estou reduzindo a oração, dizendo que não é importante. Pelo contrário, é essencial. Porém, existem outros pilares nesse combate espiritual do dia a dia que se acrescentam ao pilar da oração. E um deles é o pilar do autoconhecimento. Olha o que disse o padre. Os iniciantes possuem um conhecimento inicial de si mesmos, discernem pouco a pouco os defeitos que neles subsistem, as consequências dos pecados já perdoados e de novas faltas mais ou menos deliberadas e voluntárias. Existe na realidade de todos nós que caminhamos com Jesus Cristo a análise dos pecados que cometemos. Obviamente, quando eu vou ao confessionário, me coloco diante do sacerdote, é porque eu fiz um exame da minha consciência, uma autoanálise dos pecados cometidos. Porém, existe um abismo de diferença entre aqueles que simplesmente olham para si naquele minutinho que vão lá para o confessionário. Que será que eu pequei mesmo? Foi esse pecado. Pronto, e fala para o padre. Existe uma diferença entre esse grupo de pessoas e o grupo de pessoas que praticamente diariamente realizam um exercício de autoanálise, de exame de consciência, para conhecer a si nos mínimos detalhes, nas mínimas consequências das suas ações no dia a dia. No dia a dia. Os iniciantes muitas vezes se conhecem de modo ainda superficial. Diz o padre, ainda não descobriram que tesouro o batismo pôs em sua alma e ignoram todo o amor próprio. O egoísmo, muitas vezes inconsciente que nele subsiste e que se revela de tempos em tempos, por ocasião de uma forte contrariedade ou uma advertência. Significa que no início de uma caminhada com Deus, as pessoas ainda não conhecem profundamente as nuances da sua própria alma, da sua vida espiritual, da sua vida interior. E caminhar na igreja não significa necessariamente construir vida interior. Não é porque eu tenho longa caminhada de presença física em uma paróquia, na igreja em si, que eu tenho um conhecimento profundo de mim mesmo. São coisas separadas, entende? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Na caminhada de igreja eu posso ir lá muitas vezes para servir, para estar com os irmãos, etc. Não necessariamente aquilo me faz mergulhar profundamente dentro de mim, para me analisar, para conhecer a fundo minhas raízes, a minha vida e etc. Inclusive, falando de exame de consciência, meus irmãos, há uma realidade em todos nós que precisa ser examinada muito a sério, levada muito a sério diariamente, para que cresçamos nesse combate espiritual e cresçamos na maturidade humana, que é a realidade do pecado. É interessante quando você pega a vida de um santo, começa a ler, principalmente aqueles que deixaram uma boa biografia, sabe? E eles vão falando da sua jornada espiritual, desde o início de suas primeiras experiências com Jesus Cristo até aqueles cumes de vida espiritual, de santidade. É interessante que boa parte dos santos que escreveram uma autobiografia escreveram algo nesse sentido, de que quanto mais elevados eles estão espiritualmente, mais eles têm uma percepção aguçada dos seus pecados e da quantidade de pecados que cometem. Nato, mas aquela pessoa tão santa tem tanto pecado assim? Talvez a gente não perceba numa primeira vista porque nos falta refinar a visão espiritual, o entendimento sobre o próprio tema do pecado. Eu vou pegar aqui para me ajudar, então, o catecismo da igreja. E eu repito a vocês, é uma aula introdutória, eu não vou entrar a fundo no assunto, na teologia sobre o pecado. Mas olha o que o catecismo fala. Primeiro, definição de pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. O pecado é uma ofensa a Deus. Todo mundo que peca, de alguma forma, perde a razão, perde a reta consciência, ok? E ofende a Deus. E nessa caminhada não tem como você driblar, enganar a Deus, porque Deus é Deus. Ele é a suprema verdade. E se eu peco, não tem saída. Fui eu que escolhi pecar. Agora, eu pergunto qual é a minha e a sua percepção de pecado no dia a dia. Qual é a visão que você tem sobre isso? Quando você vai para o confessionário, por exemplo, o que você leva ali ao sacerdote? Para contar os seus pecados, você examina o quê? Aqueles momentos pontuais que você percebeu, isso foi um pecado muito sério. Ou você realmente investe tempo em um profundíssimo exame de consciência acerca de toda uma doutrina do pecado, de todo um entendimento profundo sobre o pecado. Ok? O próprio catecismo, na sequência, ele fala da diversidade de pecados. E eu vou ler alguma coisa aqui a título de exemplo, só para provocar um pouquinho o que eu estou falando. Tá? Olha o que o catecismo diz, que interessante. Pode-se distinguir os pecados segundo o seu objeto, como em todo ato humano, ou segundo as virtudes a que se opõem, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contraíram. Pode-se também classificá-los conforme digam respeito a Deus, ao próximo ou a si mesmos. Olha quantas classificações para uma análise dos pecados que cometemos. Pode-se dividi-los em pecados espirituais e carnais, ou ainda em pecados por pensamento, palavra, ação ou omissão. A raiz do pecado está no coração do homem, em sua livre vontade. Meus irmãos, a Sagrada Escritura traz para nós listas de pecados. Ok? E aí eu chego para o padre, vou colocar um exemplo, e falo assim: padre, olha, eu tive uma queda muito feia. Eu pequei na sexualidade. O que significa isso que eu estou falando? Pequei na sexualidade. É tão amplo o que eu estou falando, é tão gigante, abrangente a ideia do que significa pecar na sexualidade. Ok?
pequei na sexualidade. Você quer que o padre adivinhe o que você fez? Ok. Só que na cabeça da pessoa que está relatando, isso é muito simples. Eu pequei na sexualidade, ou seja, eu cometi um ato sexual fora do casamento. Para a pessoa que está relatando isso ao sacerdote, parece que está simples, né, falar, se subentende. Mas na cabeça do padre fica aquela confusão. Não subentende nada. Você sabe o que é sexualidade? Sabe o que é o que você está falando? Pequei na sexualidade. Quantas implicações estão em torno dessa frase, dessa expressão? Ok? Até por omissão eu posso pecar na sexualidade. Por pensamento eu posso pecar na sexualidade, como estamos colocando. Ok? Por palavras, por atos, eu posso pecar na sexualidade. Então não é tão simples assim. Só que a pessoa que relatou, nesse exemplo, né, que eu estou dando, esse pecado, ela não tem visão. Ela não enxerga a profundidade do assunto. Ela é extremamente superficial no seu exame de consciência. O que lhe falta? Conhecimento da doutrina sobre o pecado. Quanto mais eu conheço, por exemplo, quando a gente estuda aqui no catecismo, a segunda parte do catecismo, que fala do sacramento da reconciliação, ou a terceira parte do catecismo, que traz uma boa teologia moral e estuda todos os 10 mandamentos e as implicações deles, práticas, nós olhamos e descobrimos um universo. Nossa, eu não imaginava que pecar mortalmente em via de regra, ofender a Deus contra um dos mandamentos, mas eu não imaginava a profundidade disso. Tem um mandamento que fala não matar, e eu penso comigo mesmo, nunca matei ninguém, então nunca cometi esse pecado mortal. E aí você estuda um pouquinho no catecismo sobre esse mandamento não matar e descobre uma imensidão de situações, de percepções da teologia que implicam em pecado mortal justamente contra o mandamento não matar. Quer ver um exemplo? Eu difamei você para a sua família, para os seus colegas de trabalho de uma maneira muito grave. Eu inventei uma calúnia a seu respeito e difamei você, acabei com você para as pessoas próximas. Isso te trouxe prejuízo real. Acabei de cometer um pecado mortal, não matar. Eu matei a sua boa imagem e você tem o direito à boa imagem. Tenho que me confessar porque cometi um pecado mortal. Mas as pessoas que não se dedicam ao estudo e à formação da consciência não sabem disso. Veja então a importância de entender os temas acerca da vida e caminhada com Cristo para termos profundidade. Não basta, então, só conhecer a si. É preciso conhecer a palavra de Deus e a sua doutrina. Então já entendemos aqui que para combatermos bem esse combate espiritual, eu preciso me conhecer e eu preciso ter uma base de doutrina, principalmente aqui sobre aquilo que me afasta de Deus, que são os pecados. O catecismo ainda classifica os pecados em sua gravidade, como pecados mortais e veniais. Nós sabemos muito bem disso. O pecado mortal é como que se cortasse aquele cordão umbilical, ele fere com a caridade, ou seja, nós perdemos de vez a comunhão com Deus, a vida na graça. Eu acabei de cometer um pecado mortal, eu estou me colocando em uma situação de inferno, ok? Me colocando em uma situação de inferno, que é a ausência de Deus. Cortei com a graça. O pecado venial, ele não chega a esse ponto de ferir e cortar de vez com a caridade, ou seja, com essa comunhão com Deus. Tanto é que quando eu vou participar da Santa Missa, ali no ato penitencial, os meus pecados veniais são apagados, são perdoados. Já os pecados mortais, é necessário que eu recorra a um sacramento próprio chamado Sacramento da Reconciliação. Tá? E ao longo da história da Igreja, os grandes teólogos, os padres da Igreja, eles vão identificando um grupo especial de pecados
que são extremamente importantes de serem compreendidos. Não de serem vividos de jeito nenhum, mas de serem compreendidos, que são os chamados pecados capitais. Olha que interessante o que diz o Catecismo aqui no parágrafo 1866. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam ou serem relacionados aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu, seguindo São João Cassiano e São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. Pecados cabeça, eles abrem porta para uma série de outros vícios. E quais são os pecados capitais? Se você não sabe, é preciso que você hoje decore essa lista. Eles são, olha o Catecismo falando, orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça ou assídia. É a lista dos pecados capitais. Às vezes, eu cometo uma preguiça, um ato de preguiça. E eu penso, nossa, mas para que me confessar disso? Isso não é um pecado mortal. Mas veja o perigo. Por ser um pecado capital, eu todos os dias alimento em mim um vício por atos de preguiça. Todo dia. Eu vou acordar, é um exemplo, tá? Eu vou acordar e aperto lá a função soneca do celular. E aí eu fico enrolando para levantar da cama. E aí eu vou trabalhar e de repente eu tenho que cumprir uma demanda do dia, mas eu fico protelando, fazendo outra coisa, pego o celular e me distrai. Eu vou alimentando o vício da preguiça. De repente, chega na metade do dia e eu almoço e depois eu tenho que voltar para outra jornada de trabalho. Mas ao invés de voltar pontualmente naquele horário, vamos supor às 14 horas, não. Eu fico enrolando, volto às 14h15, 14h20. Ah, mas só 10 minutinhos, só 15 minutinhos. E a gente usa aquela desculpa, né? São os 10 minutinhos do brasileiro, né? Culturalmente a gente é assim. Atos de preguiça. Depois eu chego em casa e ao invés de dar atenção para minha família e cuidar dos afazeres domésticos, eu não, me jogo no sofá, fico lá mexendo no celular à toa. Ah, eu vou ficar aqui 5 minutos porque eu estou muito cansado. Eu mereço. Só que esses 5 minutos rapidamente viram 30 minutos, viram 1 hora. Com preguiça ali. E eu tenho coisas para fazer, mas eu fico ali com preguiça. De repente, meus irmãos, surge uma tentação na minha vida para um pecado mortal. A minha carne está tão mole, tão fraca, pelo vício da preguiça, que eu não tenho prontidão nenhuma para o combate. A tentação vem e facilmente eu sucumbo, porque eu estou me viciando na preguiça. E a preguiça ela vai me contaminando, vai se tornando também uma preguiça espiritual. A preguiça do fazer as coisas vai se transferindo para a preguiça de rezar, a preguiça de estar com Deus e a preguiça de vigiar na oração e na tentação, né? Na luta contra os pecados. E aí a tentação vem e facilmente eu caio. Por quê? Porque eu estou abraçando um vício, chamado pecado capital da preguiça. Olha a gravidade disso. O que é mais fácil? Viver uma libertação de um pecado mortal que, infelizmente, eu caí, mas eu não tenho vício nessa questão. Mas hoje, poxa, eu caí. Eu vou lá no padre rapidamente, me confesso, Senhor, me dá graça, e eu sigo lutando. Ou vencer ou ser liberto, liberta de um vício instalado. E eu fui no padre, me confessei. Aquele pecado da preguiça abriu porta, abriu brecha para outros pecados que me levaram para o pecado mortal. Eu me confessei. Mas quem disse que eu venci o vício instalado em mim, nessa dimensão humana da minha vida? De repente, 2 dias depois da confissão, eu já estou lá praticando o vício de novo da preguiça. Daqui a pouco, caio de novo. E eu fico nessa inconstância terrível. Me confesso, me levanto, caio.
Confesso, caio e nunca mantenho uma constância. Estou sempre com altos e baixos. Por quê? Porque eu estou lutando errado. Porque eu não me conheço. Não conheço a vida espiritual. Não conheço a minha vida interior. Não conheço bem. Não tenho visão desse combate espiritual que eu estou travando. E isso me prejudica muito. Ok? Por isso, meus queridos, o conhecimento de si e o conhecimento desta doutrina acerca da própria vida cristã é fundamental para o nosso caminho de santidade. Importantíssimo. Ok? Tendo dito isso, nós podemos agora perceber o que diz o padre Garrigou-Lagrange sobre o defeito dominante. Ele diz ainda aqui, é preciso primeiro examinar em si a raiz dos 7 pecados capitais. Ok? Eles derivam todos, diz São Tomás, do amor desordenado a si, ou do egoísmo, que nos impede de amar a Deus acima de tudo. Então, se eu me conheço e entendo a minha desordem interior, eu tenho muito mais força, mais capacidade de lutar para não pecar mais e para manter uma vida na graça. O que é, então, de fato, o tal do defeito dominante? Se eu falo defeito, será que eu estou falando de pecado? Será que eu estou falando de uma deficiência física? O que significa isso? Em primeiro lugar, defeito dominante não é necessariamente um pecado. Não é uma doença física. O defeito dominante é algo da nossa realidade humana que está em nós e que nós precisamos corrigi-lo, dominá-lo. Ok? Vamos entender a partir do que diz o padre Garrigou-Lagrange. O defeito dominante é, em nós, aquele defeito que tende a prevalecer sobre os outros e, assim, sobre nossa maneira de sentir, de julgar, de simpatizar, de querer e de agir. Primeira frase. Todos nós temos defeitos, de fato. Mas ele diz que, dentre os defeitos que temos, existe um que se sobressai, chamado defeito dominante, que domina sobre os outros. Então, eu posso dizer que eu tenho manias. Outro exemplo. Essas manias que eu tenho, será que são pecados? Não. Não necessariamente. Ok? Eu tenho uma mania que incomoda as pessoas. De repente, eu gosto de falar pegando nas pessoas. Eu vou trazer exemplos banais do cotidiano, tá bom? Pra gente entender mais fácil. Eu tenho uma mania de falar com os outros pegando nas pessoas. E aí, fulano, como é que tá? E não sei o quê, você tá bem? E eu percebo que muita gente não gosta disso. Mas fazer o quê? Eu tenho essa mania. Eu tenho um certo toque com as coisas. Olha, seja bem-vindo aqui em casa, mas não tira esse negócio do lugar não, que eu fico agoniado. Eu tenho esse outro, aquele defeito. Dentro do casamento a gente encontra vários, não é? De repente a minha esposa está lá gritando comigo. De novo você deixou a toalha molhada em cima da cama. Quando é que você vai corrigir esse defeito? Todos nós temos defeitos. Mas, dentre todos, existe um defeito dominante. E esse defeito dominante, quando se torna uma desordem dentro de nós, quando ele é maximizado, ele se torna uma porta aberta para os vícios, para os pecados. Por isso ele pode ser usado como uma grande arma na mão do diabo, para acabar com a nossa vida. Vamos seguir ainda na leitura. O que o padre Garrigou-Lagrange diz? É um defeito que em cada um de nós tem uma relação íntima com o nosso temperamento individual. Ok? E para entender isso, nós vamos para a próxima aula para estudar um pouquinho sobre os temperamentos. Entender um pouquinho sobre esse elemento que existe na nossa vida e que é importantíssimo que todos tenhamos pelo menos o início do entendimento sobre esse assunto. Então entendemos primeiro
Que temos defeitos, óbvio, todos sabemos, mas que existe um defeito que domina sobre os outros. Primeira premissa. Segunda premissa. Este tal defeito dominante tem uma relação íntima com o temperamento que nós temos. Todos nós temos um temperamento, cada um diferente um do outro. Ninguém é igual. E o temperamento que está em nós, ele pode implicar em um defeito dominante. Não estou dizendo que o temperamento é uma coisa ruim, e nós vamos entender isso daqui a pouco. Mas, quando o meu temperamento se torna desequilibrado, isso pode causar um prejuízo terrível. E é aí que se aloja o defeito dominante. Diga-se de passagem que aonde seremos mais tentados, justamente é onde temos maior fraqueza. O inimigo, o demônio, ele é um covarde. Um covarde. Ele não nos tenta onde somos fortes. Ele nos tenta justamente aonde é o espinho da carne, na nossa fraqueza. Então, diante deste defeito dominante, diante de um desequilíbrio nos nossos temperamentos, o inimigo vai ali em cheio para nos provocar a queda diante daquilo que faz parte da nossa natureza humana. Mas nós vamos entender isso muito melhor na próxima aula e continuaremos adiante estudando esse tema e entendendo como eu consigo identificar isso na minha vida e como consigo vencer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.